Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 9 de outubro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã de hoje. Os investidores iniciam uma nova semana depois de uma intensa volatilidade na última sexta-feira, quando números de emprego nos Estados Unidos vieram acima do esperado pelo mercado. O avanço mais tímido, mais moderado da média salarial lá nos Estados Unidos, contudo, amenizou um pouco os ânimos e as bolsas chegaram até a subir na última sexta-feira. A semana deve ser marcada pela divulgação de números de inflação no Brasil, nos Estados Unidos e também pela publicação da ata da última reunião do Banco Central americano. Os efeitos da guerra em Israel também são sentidos no mercado nesta manhã e os preços do petróleo sobem nesta segunda-feira. Mas, como é de costume, início de semana tem boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Venho aqui na geral para a gente ilustrar e ir direto aos números, às projeções feitas pelo mercado financeiro. A única alteração em relação à semana passada foi no câmbio. As projeções para este ano, 2023, elas subiram de R$ 4,95 na semana passada para R$ 5,00 nesta semana. Além disso, a inflação também para 2024, uma ligeira alta de 3,87% a uma semana para 3,88% nesta semana. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje a chefe de investimentos da Unicred, Patrícia Palomo. Patrícia, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Diego, é um prazer falar contigo e com todos que nos acompanham por aqui. Começo falando sobre Estados Unidos. Patrícia, na última sexta-feira, o payroll, os números de emprego americano vieram muito acima do esperado, uma criação de 336 mil novas vagas de trabalho, praticamente o dobro do que o mercado esperava. No entanto, ao longo do dia, as bolsas foram digerindo melhor aqueles números e chegaram até a subir depois de um estresse muito grande pela manhã. Quero entender se as chances de um novo aumento nas taxas de juros americana, elas cresceram ou elas diminuíram depois de sexta-feira? Elas cresceram até porque os dados corroboram ali o que o Fed já posicionou no seu comunicado, um comunicado que veio mais duro, indicando que as taxas devem continuar mais altas por mais tempo. Então, naquele momento, o mercado já precificou, antecipou uma possível alta até o final do ano, e o comunicado também trouxe a dependência dos dados, ou seja, o Fed aguarda novos dados para a tomada dessa decisão, e os dados do mercado de trabalho vieram nesse sentido de indicar um aquecimento com vagas ali bastante disponíveis para as pessoas que buscam um emprego, então corroborando aí nesse sentido a possibilidade de alta até o final do ano. Certo, Patrícia. A destituição do presidente da Câmara dos Estados Unidos, do Republicanos, e também o aumento da dívida dos Estados Unidos, que estão sempre ali flertando com a possibilidade de uma paralisação das atividades do governo norte-americano em razão desse aumento da dívida, dessa parte fiscal. Esses dois fatores, eles impactam em que magnitude o mercado financeiro? Eles têm um impacto importante, né? A gente tem essa expectativa de que os Estados Unidos consiga uma coalizão para rolar, para conseguir flexibilizar o teto da dívida e continuar com suas operações, mas cada vez mais esses assuntos trazem mais incerteza. É um Congresso bastante dividido e que precisa de um esforço grande de coalizão para isso. Os republicanos já deram indícios de que querem mudanças na frente ali à liderança, então isso traz mais risco para uma balança de riscos hoje que já é bastante intensa. Se a gente pegar um overview um pouco mais longo em relação aos ajustes que a economia norte-americana vem passando, Diego, isso é fruto de anos de estímulos tanto monetários quanto fiscais, muito intensos, que trouxeram ali um crescimento pungente, que não veio acompanhado de inflação num primeiro momento, porque a gente tinha um ganho de produtividade grande, com aumento de tecnologia, onde a produção aumentava sem você necessitar de tantos insumos adicionais, mas isso mudou nos últimos anos, né, principalmente a partir ali da pandemia, onde as cadeias de produção precisaram se organizar, e hoje essa correção de taxa de juros que está acontecendo,
faz com que muitos desses empreendimentos, iniciativas que lá atrás eram viáveis, porque o custo capital era muito acessível, deixem de ser. Então esse ajuste da economia americana, ela vai ser gradual, ela vai levar algum tempo, mas ela vai tirar do mercado algumas iniciativas que não são viáveis nesse novo nível de patamar de juros, nessa nova condição, onde o capital tem custo ao longo do tempo, e é correto, é certo que ele tenha, é um mercado mais equilibrado, mas isso vai levar um tempo até que esses ajustes aconteçam, o mercado de trabalho vai começar a responder a essa política monetária mais restritiva, e os Estados Unidos vai conseguir chegar ali num equilíbrio mais saudável entre políticas monetárias, fiscais, estímulos, seu crescimento e sua inflação. Patrícia, os preços do petróleo sobem 4% nesta segunda-feira. Quero entender, de uma maneira geral, quais podem ser os efeitos dos confrontos em Israel, tanto no mercado de investimentos, mas especialmente aqui no Brasil. Em que pese que a questão humanitária ela é terrível desses confrontos, quando a gente observa do âmbito econômico os efeitos desses confrontos geopolíticos, eles tendem a ter, digo, impactos inflacionários no mundo. Isso porque os confrontos acabam impactando a mobilidade de capitais, produtos, mão de obra, fretes sobem, matérias-primas mudam de preços, então a estrutura de custos da produção em geral é afetada, isso se reflete em preços. A gente observou isso no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, já com alguns itens básicos de consumo refletindo essa dinâmica de restrição de mobilidade e novos conflitos agora em Israel podem impactar ainda mais essa dinâmica, então aumenta o balanço de riscos das economias, uma vez que os conflitos tendem a ser tanto inflacionários como retracionistas, né? Então é natural que a gente espere também ali na região uma queda da produção, a economia de Israel é basicamente muito focada em serviços, exportadora de itens de tecnologia, tem uma atuação em tecnologia muito forte, então você pode esperar algum impacto nesses mercados, mas de uma maneira geral e em termos globais, essa matriz de riscos ela está maior hoje e ela pode impactar o preço de alguns ativos, como você já citou, o petróleo tem respondido de forma importante a esse conflito, esse novo conflito, subindo de forma importante. O petróleo já vinha numa tendência de subida, na semana passada ele teve um ajuste ali por conta dos estoques que estavam maiores, mas ele já vinha numa tendência de subida depois de ter caído bastante a partir da pandemia, mas continua nessa tendência de subida e isso traz mais um risco inflacionário para a conta, né? Então a gente tem visto hoje, tanto no Brasil, nos países emergentes, nos Estados Unidos e na Europa, uma atuação dos bancos centrais para tentar conter essa escalada inflacionária, e aí a gente traz mais um risco inflacionário para essa balança de riscos, o que pode atrapalhar no sentido de ser mais um componente inflacionário ali na tentativa dos bancos centrais em controlar a inflação, para poder ter uma balança ali mais saudável entre crescimento, sem esse risco inflacionário que a gente tem visto nos mercados. Então, no Brasil não é diferente, né? A gente, de certa forma, importa essa inflação global que vem através dos insumos produtivos, e o petróleo ele é um insumo muito importante, ele participa de várias cadeias de produção, não só de combustíveis, né, mas da cadeia de plástico, você tem uma série de outros mercados que dependem do preço do petróleo para definir as suas políticas de preço, e sim, esse conflito ele se torna mais um risco dentro do balanço de riscos, inflacionário e retracionista. Então, o risco que a gente enxerga nos países desenvolvidos de uma estagflação, ou seja, um momento de inflação sem crescimento econômico ou com retração econômica, ele fica ali com um componente adicional nesse sentido. Certo, mencionamos aqui então risco inflacionário e também risco de valorização dos preços do petróleo. Quero entender se nesse risco inflacionário está embutida também uma potencial valorização do dólar aqui no Brasil
em razão dessas incertezas, dessa escalada nos conflitos lá fora? Veja, o dólar basicamente ele é resultado de fluxos, né? Então, quando a gente olha o fluxo de entrada e de saída de divisas aqui no Brasil, a tendência é de apreciação do real, porque hoje a gente tem uma entrada de recursos muito importante, devido às nossas exportações que estão crescendo. Porém, em que pese que o nosso fluxo ele é positivo para a nossa moeda, hoje existe globalmente um fluxo de busca de qualidade, né, que a gente fala um voo para qualidade, é o flight to quality, que vai procurar alocar recursos nessas taxas de juros altas que estão sendo ofertadas ali pelas economias desenvolvidas, Estados Unidos e Europa. Então, o que a gente vê hoje é um fluxo financeiro buscando essas economias desenvolvidas para aproveitar, então, essas taxas de juros mais altas, e essa indicação de que essas taxas devem ficar mais altas por mais tempo, corroboram esse movimento, influenciam ainda mais a tomada de decisão dos recursos buscarem esses yields, essas taxas, que remuneram o capital de uma forma bastante segura, né? Então, isso vem junto com uma aversão ao risco. Você comentou sobre a volatilidade dos mercados na semana passada. Tem um índice muito interessante que se chama VIX, que ele é conhecido como o índice do medo, onde ele reflete a volatilidade implícita de alguns ativos e demonstra que quando esse índice sobe, quer dizer que o receio do mercado aumenta, e com uma insegurança maior em relação a risco, o capital busca ativos mais seguros, que hoje estão oferecendo taxas muito mais altas do que se a gente pegar há 1 ou 2 anos atrás. Então, essa tendência de busca desses retornos com segurança fazem com que haja uma pressão de apreciação do dólar, né, frente a diversas outras moedas, não só o real. Então, a gente tem um componente local favorável à nossa moeda, mas a gente tem um componente global externo que puxa valorização, pressão de preço para a valorização do dólar. Então, a gente vai viver essas forças atuando. No curto prazo, a gente percebe que o fluxo flight to quality, né, buscando esses retornos, ele está mais proeminente, então a gente percebeu essa desvalorização do real mais recente, e isso sim deriva ali e pode ter o impacto, né, ser passado para preços, principalmente dos ativos que são importados, que a gente depende dos preços externos, e isso pode pesar ali dentro do nosso balanço de riscos internos de inflação. Troca um pouco de assunto, entendo que todos esses fatores externos certamente entram no radar do Banco Central e do Copom aqui no Brasil. Uma mudança na condução da política monetária brasileira, ela virou questão de tempo. Quando que o BC deve parar de cortar os juros por aqui? Tá. O que o Banco Central avalia para definir ali o seu ritmo de cortes é basicamente, então, a atividade, a dinâmica da inflação e o emprego, né? Essas são as variáveis relevantes onde o Banco Central se apoia ali para fazer suas análises. Se a gente pegar os dados recentes, a gente vai ver que a economia brasileira, ela vem crescendo, né? A gente tem dados do PIB e os dados mais recentes de indústria mostram que a gente continua com um crescimento saudável no país. Então, a política monetária restritiva, ela ainda não tem os impactos tão severos quanto a gente poderia esperar. Então, essa é uma das questões que o Banco Central leva em conta. A inflação, a gente vê ali uma tendência a convergir para a expectativa de metas, ainda de forma muito gradual, muito lenta. Os preços, eles estão ainda eles ainda não refletem exatamente essa dinâmica de juros tão altos, né? Eles estão com uma memória que a inflação ela ainda não convergiu para a meta, e os dados de emprego vieram também fortes, com um nível de desemprego
mais baixo do que nos meses anteriores. Essa já é uma conjuntura onde o Copom e o Banco Central podem avaliar a partir de um ângulo de que a economia ela ainda não está num momento de desaquecimento, né, o que não justificaria um aumento do ritmo do corte de juros. Então ele foi bem claro no comunicado, onde ele indicou que os futuros cortes, eles devem ser da mesma magnitude e eles devem ocorrer para frente, a não ser que existam ali indicações contrárias. Como ele já começou esse movimento de cortes de juros paulatinos, com um cenário onde a economia ela não está dando grandes sinais de enfraquecimento, é possível que ele continue nessa trajetória de queda de juros paulatina, no mesmo ritmo, como ele vem indicando, com esses componentes adicionais de riscos, né, que ele tem ali mapeado. Então, o que se espera são alguns cortes adicionais esse ano, então mais 2 cortes da mesma magnitude, e os cortes continuando até meados do ano que vem. Né, então ali, a partir de junho, o Banco Central faria uma pausa nos cortes e levaria ali a Selic para algo em torno de 9,75, 9,5% nesse nível, aproximadamente até meados do ano que vem, se as condições de mercado não piorarem muito. Certo, a inflação medida pelo IPCA do mês de setembro será divulgada nesta semana e, claro, não deve contar essa volatilidade do início de outubro. Mas quero entender, na sua avaliação, se até o final do ano a tendência é de um fortalecimento da inflação acima do esperado, em razão da valorização tanto do dólar quanto do petróleo. Sim, naturalmente o último trimestre do ano ele tem uma aceleração de inflação, isso é sazonal, a gente já pode esperar que os dados da inflação elas venham um pouco mais forte do que a tendência dos últimos trimestres, e você colocou muito bem, hoje o balanço de riscos ele é mais inflacionário, dado aos conflitos externos e todos esses componentes de preço que a gente conversou aqui, então a gente pode sim ter alguma surpresa inflacionária daqui para o final do ano decorrente desses ajustes. Certo. Para a gente fechar o nosso programa, puxa um pouco pelo Boletim Focus que divulgamos, que revelamos aqui no início da edição. É fato que o mercado ele errou as projeções de crescimento econômico para este ano, 2023. Lá no início do ano, janeiro, a previsão era de um crescimento de 0,8%. Número de agora, 3%, com alguns bancos e corretoras estimando até mais do que isso. Quero entender para o ano que vem, 2024, se o ciclo de cortes nas taxas de juros e os estímulos do governo, a injeção de capital do governo na economia, podem alterar essas projeções hoje de 1,5% e aumentá-las no ano que vem, ou se existem outros fatores na conta que devem segurar o PIB no ano que vem. Diego, o que surpreendeu, né, o crescimento foi basicamente o setor do agro, né, que realmente veio muito mais forte do que esperado inicialmente, e também puxou ali os serviços e a indústria. Agora, se a gente for avaliar em termos de expectativa, o crescimento econômico ele deve ficar nessa faixa, né, no que você comentou dos 3% em 2023, mas para 2024 já há uma expectativa de um crescimento um pouco mais brando, até por conta da questão global, né? Então, o que a gente vê, essas políticas monetárias restritivas fazem com que o mundo tenha uma desaceleração, né? Então, o comércio exterior, comércio internacional, ele deve também desaquecer e é um dos propulsores do nosso crescimento. Então, a gente pode esperar um crescimento mais brando para o ano que vem. E tem um componente que a gente acabou não comentando aqui, que é o crescimento da China, né? A China ela vem tendo dificuldades em estimular o seu crescimento por conta ali de ajustes no mercado imobiliário, tem criado alguns estímulos, mas assim, não estão sendo efetivos para aumentar essa taxa de crescimento, e hoje a China é um grande propulsor de crescimento global. Então a gente pode esperar também que o componente chinês ele seja mais brando para o ano que vem, num movimento onde a taxa de crescimento do Brasil acompanha,
essa propulsão externa, mas tem um cenário um pouco mais equilibrado entre crescimento e inflação, com uma taxa de juros mais adequada, mais estimulativa, onde a gente possa estimular alguns setores brasileiros a voltarem a crescer de forma mais importante, para que esse crescimento do PIB brasileiro ele seja melhor distribuído entre as diferentes frentes de atividade, para não ficar tão concentrado numa única atividade, e a gente tem um crescimento mais saudável, não inflacionário, né, mas com os estímulos corretos, onde a gente tenha um espaço ali também de ajuste fiscal importante para liberar recursos para investimentos e buscar potencializar o nosso crescimento, que precisa ter um choque de produtividade. O nosso principal fator de crescimento econômico dos últimos anos e décadas foi o aumento do capital, de mão de obra, né, foi a força de trabalho crescendo, e hoje a gente precisa ter um choque de produtividade para a gente conseguir trazer novos elementos de ganho de produtividade e crescimento de forma mais saudável e sustentável. Tá certo, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, foi um grande prazer, as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até. Tchau, tchau. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações e ao que será assunto ao longo do dia e da semana. Serão divulgados nesta semana números de inflação referentes ao mês de setembro aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Números que podem esquentar o debate sobre a condução das políticas monetárias americana e brasileira também. Ainda nesta semana será divulgada a ata da última reunião do Banco Central Americano, Federal Reserve, o Fed, pode dar algumas pistas também sobre a postura da entidade nos próximos meses até o final do ano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acaba de afirmar que a resposta de Israel ao Hamas irá mudar o Oriente Médio, palavras dele. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu o dia em estabilidade, cotado a R$ 5,15. Já os futuros do índice Bovespa, que mede a temperatura da bolsa antes dela abrir, negociam em queda de 1% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer sua companhia, sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta e a gente se encontra aqui. Até lá!